Boa tarde a todos, meu nome é Wanderson Oliveira e hoje a gente vai dar início ao nosso curso de Direito Tributário. E nada melhor para a gente inaugurar o curso de Direito Tributário se não discutir conceitos iniciais e principalmente o conceito de tributo. O direito tributário, apesar de ser uma matéria complexa, ela é bem direta. E o conceito de tributo está expresso no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vai nos ensinar que tributo é toda contraprestação pecuniária em dinheiro cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída mediante lei e exercida mediante atividade plenamente vinculada. Desse texto legal, a gente já tem algumas informações, que tributo é pago em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, a partir daqui nós temos duas vetações legais, que seria o tributo in natura e o tributo in labore. O que isso significa? Tributo in natura seria você pagar tributos com bens, e o tributo in labore seria você pagar tributos com prestação de serviços. Vamos dizer que eu sou um engenheiro e estou devendo à prefeitura ISS. Eu não posso pagar esse tributo através da prestação dos meus serviços como engenheiro. Eu tenho que pagar com dinheiro. Essa é a regra. E se é a regra, é porque tem exceção. Vamos estudar qual é a exceção. A exceção está prevista no tributo in natura. Nós temos que, como regra geral, nós não podemos utilizar bens para pagar tributo. Entretanto, nós temos a questão dos bens imóveis, que está previsto no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional, que permite a dação em pagamento de tributo através de imóveis. Entretanto, para realizar esse tipo de manobra, se faz necessário dois requisitos. Quais seriam eles? O primeiro requisito é a previsão legal, e o segundo requisito é a oportunidade concedida pelo ente. Ou seja, nós não temos um direito, nós temos uma expectativa de direito, porque o ente federativo ele pode recusar esse bem na dação em pagamento. Tudo bem? Professor, e relativo aos bens móveis, eu posso dar bens móveis para pagar tributo? Em regra, não. Mas se tem regra, é porque tem exceção. Qual é a regra dos bens móveis para dação em pagamento? A mesma coisa que exista previsão legal do órgão e, além disso, se faz necessário que esse bem ele não seja objeto de licitação. Mas por que isso? Justamente para evitar fraude em processos licitatórios. Essa é o comando dos dados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, nós aprendemos então que tributo deve ser pago em dinheiro. E nós temos algumas exceções. Qual é? A exceção de pagar tributo in natura com bens imóveis, que tem dois requisitos, que é a previsão legal e a conveniência por parte do órgão. E nós podemos pagar tributos com bens móveis, que tem três requisitos: a previsão legal, a conveniência e que esse objeto que vai ser pago não seja objeto de licitação. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, tributo é toda contraprestação pecuniária em dinheiro cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, tributo não pode ser usado como pena, como sanção. As questões das penas, da sanção, a gente deixa com as luzes. Tributo não pode ser usado para esse fim. Então vamos imaginar que no estado da Paraíba, o governador ele decide então aumentar a alíquota de IPVA para pessoas que portem motos, que estejam se locomovendo com motos com o cano modificado. Ele poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque tributo não é sanção. Tributo não pode ser usado como pena para um ato ilícito. Ainda falando do ato ilícito, é necessário que nós falemos do princípio do pecunia. O princípio do pecunia non olet. O que isso significa? O princípio da pecunia non olet significa que o dinheiro
não cheira. Ou seja, poderia o fisco estadual, poderia a União tributar o resultado das atividades criminosas, por exemplo, o tráfico de drogas? Sim, baseado no princípio do pecúnia não pode, porque o dinheiro não cheira. Mas preste atenção, o que será tributado não vai ser a atividade ilícita, o que vai ser tributado vai ser o resultado da atividade criminosa. Professor, mas isso faz diferença? Conceitualmente faz. Porque se nós admitirmos que podem tributar a atividade ilícita, então nós estaríamos admitindo que pode incidir ICMS sobre a venda de entorpecentes, o que não acontece. O que vai ser tributado é o resultado econômico. Nesse sentido, vai incidir imposto de renda, pessoa física, nos proventos dos criminosos que eventualmente cometam um crime, tudo bem? Certo, nós aprendemos então que o tributo, ele é toda contraprestação pecuniária em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, e agora que é instituída mediante lei, ou seja, o tributo, ele decorre de lei. O tributo, ele vai decorrer de lei, e se a gente está falando de lei, é ou lei ordinária, ou vai ser lei complementar. Pessoal, como a redação do artigo 3º só fala em lei, a regra é que todo tributo ele será instituído através de lei ordinária. Entretanto, terá matérias como, por exemplo, o IBS, que será instituído com a reforma tributária, o CBS, com o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi implementado no país. Nós teremos as contribuições da Previdência Social complementares. Nós temos vários impostos que não poderão ser instituídos através de lei ordinária, serão instituídos através de lei complementar. Professor, por que isso é importante? Porque somente a lei pode definir a instituição do tributo e a responsabilidade tributária, bem como o sujeito passivo, que será o contribuinte. Por que isso é importante? Porque nós temos pela praxe que muitos contratos de locação imobiliária transferem o ônus do pagamento do IPTU para o locatário. E aí, muitas vezes, isso gera disputas na justiça, porque quando chega a guia de pagamento do IPTU, alguns locadores querem imputar essa responsabilidade para o locatário, mas não. Por quê? Porque o tributo, ele decorre de lei. Decorrendo de lei, contratos particulares não podem substituir ou alterar a responsabilidade tributária. Tudo bem, aprendemos então que tributo é toda contraprestação pecuniária que é paga em dinheiro. Aprendemos também que tributo não pode ser usado para servir como penas para atos ilícitos. E nós aprendemos também que o tributo é instituído mediante lei, ou seja, a lei vai definir os parâmetros do tributo. E contratos particulares não podem alterar disposições legais, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa definição de direito de tributo. Então nós aprendemos que tributo é toda contraprestação pecuniária em dinheiro cujo valor não se pode exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída mediante lei e exercida mediante a atividade plenamente vinculada. Essa é a quarta informação do nosso conceito de tributo, que ele é exercido mediante uma atividade plenamente vinculada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fisco é obrigado a constituir um tributo. Vamos imaginar a situação de que o fisco municipal instituiu um novo tributo. Instituiu um tributo sobre circulação de mercadorias, ou seja, toda vez que alguém vender uma mercadoria, terá que pagar uma alíquota dessa mercadoria para o fisco municipal. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque isso é invasão da competência tributária estadual, que no caso seria do ICMS. Entretanto, eu posso chegar na Secretaria de Rendas Mobiliárias do município e dizer, olha, isso é inconstitucional, não lança esse tributo? Não posso. Por quê? Porque o tributo, ele é exercido mediante atividade plenamente vinculada, ou seja, ele não cabe discricionalidade por parte do agente. O agente tem que lançar aquele tributo, mesmo sendo constitucional. Ah, Anderson, eu posso
entrar com uma ação anulatória? Posso. O juiz ele pode declarar a anulação desse tributo por inconstitucionalidade. Pode? Pode sim. Mas outra pessoa, baseada nessa decisão do juiz, pode ir lá, administrativamente, no fisco principal, e pedir para o agente público não lançar? Não pode. Por quê? Porque tributo é exercido mediante atividade plenamente vinculada. Não cabe discricionariedade por parte do agente, tudo bem? Bem, pessoal, nessa primeira aula aprendemos então o conceito de tributo. Aprendemos então que tributo é toda contraprestação pecuniária em dinheiro, ou seja, o tributo ele vai ser pago em dinheiro, porém, existem exceções que o tributo pode ser pago através de bens móveis e bens imóveis. Aprendemos então que tributo não pode ser usado como pena, como sanção. Aprendemos também o princípio do pecúnia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, o que permite a tributação de resultado de atividades criminosas, mas aprendemos também que o tributo é instituído mediante lei, ou lei ordinária, ou lei complementar, e nós aprendemos também que o tributo ele é exercido mediante uma atividade plenamente vinculada, ou seja, mesmo que a instituição desse tributo seja ilegal ou inconstitucional, esse tributo ele tem que ser constituído e somente a lei pode revogar esse tributo, tudo bem?